Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Eu sou a Isabela e hoje eu recebo o professor Robson para conversar um pouco sobre a escrita de artigos científicos, já que sempre recebemos perguntas de estudantes aflitos e cheios de dúvidas sobre essa tarefa. Se você curtiu e está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo chegue e salve ainda mais acadêmicos por aí. O professor Robson é professor do Departamento de Psicologia da PUC Minas, doutor em Psicologia pela UFMG, estuda os dilemas do cotidiano da vida acadêmica e o sofrimento psicológico com a prática escrita. Além disso, realiza atendimento clínico de escritores e escritoras do meio acadêmico e de outros campos de produção literária. Claramente, uma pessoa incrível para ajudar a gente a lidar com as dúvidas e pressões que a escrita traz. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao Conceituados. Eu que agradeço, né? E o privilégio de estar aqui, né? Saber também que tem um podcast voltado para esse tema que, de fato, é tão difícil para todo mundo e tão importante ao mesmo tempo. Com certeza. Nossa, professor, e saber da sua existência, assim, faz um carinho no nosso coração? Existe alguém que entende a gente. Bom, do seu ponto de vista psicológico e de toda essa bagagem que você traz, qual deve ser o primeiro passo para quem deseja começar a escrita de um artigo científico? Eu acho que assim, o primeiro passo, ele é um passo muito, muito anterior, né? Porque quando a gente pensa em passo, a gente já pensa um passo para fazer o artigo. Eu acho que o passo anterior é saber por que você tem que escrever o artigo. Eu acho que esse passo ele é muito essencial por um motivo muito específico. Assim. Eu sou formado, né, eu formei em 2005. Eu formei num momento onde se estava tendo muitas transformações na vida acadêmica brasileira, né, em função, inclusive, do crescimento dela. E uma coisa que aconteceu e tem acontecido que chama muita atenção é que muita gente quer escrever artigo sem ter feito a pesquisa ainda. Por mais que isso seja estranho, o artigo meio que virou uma coisa que naturalmente você tem que fazer. O artigo ele é um produto de um trabalho. Então, acho que o primeiro passo por mais que isso seja estranho, é saber disso. Olha, não colocar o carro na frente dos bois, sabe? Eu acho que está acontecendo essa propensão em função da lógica econômica do mercado acadêmico. Né? O artigo é a moeda de troca da vida acadêmica, é aquilo que vai, é o dinheiro da vida acadêmica, entre aspas, é o artigo. Então, acho que o primeiro passo olha, eu estou no momento de fazer isso? Em que estágio eu estou da minha formação, da minha pesquisa, para eu fazer isso? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer no sentido, inclusive, de cuidar da saúde. Agora, em termos práticos, você tem uma variedade de passos que você pode dar inicial que pode ajudar, obviamente. E aí, outro passo interessante para se pensar é começar a pensar qual é o seu estilo de escrita. Porque acontece um fenômeno na vida acadêmica, principalmente aqui no Brasil, que é muito fascinante, assim, né? Ele é fascinante, mas ele não é tão legal, que é cada orientador e orientadora, nós, professores e professoras, a gente tem um defeito muito grande. A gente acha que a maneira certa de escrever um texto é a maneira como eu escrevo. E aqui eu não estou falando de conteúdo do texto, e nem da forma, eu estou falando da prática escrita. A gente no Brasil está muito preocupado com o conteúdo, o que eu vou escrever, e não como eu vou escrever. A escrita não é só a forma, a estrutura, e nem é só o conteúdo. A escrita é quando eu escrevo, a escrita é pensar que pessoas diferentes têm uma maior propensão a lidar com a prática textual de maneira diferente. Por exemplo, algumas pessoas podem começar com um grande rascunho. Isso ajuda elas, isso facilita criar rascunho, outras estratégias de pré-escrita, fazer um esboço, um sumário. Só que para algumas pessoas essas mesmas estratégias não funcionam. A escrita ela está muito conectada a uma certa lógica de como funciona a nossa cognição. E as pessoas têm uma relação com cognição muito diferente. Por exemplo, muita gente vai falar, inclusive na literatura sobre escrita acadêmica no Brasil, que você tem que deixar a introdução por último. Todo mundo já ouviu isso. A maioria dos meus professores falaram isso para mim. De onde eles tiraram isso? Não está na literatura acadêmica sobre o tema. Eles tiraram isso de outras pessoas que falaram para eles que o certo era isso. O que a gente sabe hoje? Quando você vai para a psicologia da escrita,
somente a psicologia cognitiva da escrita, o que ela vai mostrar? Parece que escrever uma introdução, mesmo sem você saber direito ainda os rumos do artigo, já ajuda a você organizar cognitivamente o próprio artigo. E falaram para a gente o contrário, escreve a introdução no final. O que sugerem muitas pessoas que estão aprendendo a escrever? Elas começam a escrever o artigo começa a criar pernas e braços ou troncos que não existem nele, a pessoa vai se frustrando e ela nunca sente que o artigo está sendo organizado. É como se a introdução já gerasse problemas para você resolver. Por último, sobre esse tópico, assim, a minha maior dica é: pare de tentar resolver os problemas da escrita na sua cabeça. Tente resolver usando as mãos, tá? A mão pensa. Você só resolve muitos problemas de ordem cognitiva quando você está tentando escrever, mesmo que você vai ter que jogar uma parte da escrita fora. Porque um hábito muito comum é pense antes de começar a escrever. Você não pensou direito ainda. O pensamento, gente, ele funciona de maneira muito difusa. O pensamento não funciona de maneira linear. Então, parece que você precisa materializar a escrita para resolver problemas, né? Tem uma frase que eu não canso de repetir, que é uma frase famosa de um teórico da composição escrita, que é o Peter Elbow, que ele fala assim: olha, você não escreve para falar o que você sabe. Você escreve para descobrir o que você tem a dizer. Então, acredite que a própria escrita vai te dar mais rumos do que você ficar vivendo na sua cabeça para depois só escrever. Uau! Eu separei aqui 3 frases que dariam até uma tatuagem acadêmica. Achei incrível. Quais são os maiores obstáculos que você percebe que os estudantes trazem ao encontrar essa atividade de escrita acadêmica? Puxa, isso daria um semestre, daria uma disciplina, né? Literalmente, assim, de verdade, dá uma disciplina. Mas eu acho que a gente pode pegar, em termos mais genéricos, algumas categorias assim, de obstáculos. Eu acho que o obstáculo 1, e é interessante, né? Porque a gente trata a escrita acadêmica, a escrita como um todo, mas a acadêmica principalmente, como resultado de uma mente organizada. E a gente sabe que a escrita acadêmica, ela, na verdade, ela é parte do processo da pesquisa. A gente trata a escrita muito como produto e não como processo. Só imaginar a sua formação. Quando que os professores veem seu texto? Quando ele está pronto. É inimaginável no contexto acadêmico brasileiro um professor ou uma professora trabalhar ao longo do semestre com seu texto imperfeito, incompleto, em construção. Isso é uma bizarrice. Nenhuma profissão, ninguém que está aprendendo a fazer alguma coisa mostra aquilo para outra pessoa que sabe mais, só o que está pronto. Você mostra o que está inacabado. Então, o primeiro desafio é a gente trabalhar o processo e abrir mão do produto, só que a gente não trabalha dessa forma. Eu acho que outra dimensão é a dimensão formal mesmo, de domínio de regras da escrita. E vamos lembrar, um dos grandes problemas da escrita acadêmica é que ela é talvez a escrita na sociedade que tenha mais regras sobrepostas, tem mais níveis de regras. Você vai escrever um texto, tem as regras básicas da gramática na língua que você está escrevendo, seja ela português, inglês ou francês. Além dessas, tem as regras das normatizações da escrita. A BNT, APA, Chicago, etc. Além dessas regras, em cima delas, tem as regras da linguagem da área que você está escrevendo. Aqui o problema começa. Não que nas outras fases não tivessem problema, mas aqui o problema começa porque aqui você começa a ter várias regras que controlam a escrita acadêmica que são tácitas. Elas não são enunciadas. Você aprende vivendo nas comunidades linguísticas, você aprende repetindo, você aprende sem ninguém falar como fazer. Não por acaso, tem algo que eu falo, que eu sei que incomoda principalmente o universo docente, que é um professor, uma professora super renomado, ótimo escritor ou escritora, não habilita ser um bom escritor ou escritora na universidade, não te habilita a ensinar bem. Você pode saber escrever muito bem, você pode ser premiada, ter 300 artigos publicados. Isso não necessariamente te habilita a ensinar, porque muito do seu conhecimento, principalmente quem está na elite acadêmica, quanto mais você tem um comportamento sofisticado, mais ele é tácito. Mais você aprendeu sem saber muito bem como você aprendeu. Não por acaso, essas pessoas vão ter uma grande propensão, que é um comportamento muito comum, de como a gente corrige o texto no Brasil.
com afirmações genéricas. Não tem apontamentos explícitos, a gente não explicita. Outro obstáculo nesse sentido é a gente conseguir identificar elementos da escrita acadêmica que não nos foram explicitados. Como isso é possível? Olha, você tem duas possibilidades. Ou você tem grupos, né, formação para isso. No Brasil praticamente não tem, principalmente nas grandes universidades, isso é bem estranho, né? Eu não acho que é por acaso. Segundo, tem uma literatura, infelizmente, só em língua inglesa, que trata muito disso. Só que eu acho estranho, porque quando as pessoas sofrem com a dificuldade da escrita, e vão lembrar, né, o sofrimento é psicológico, a primeira coisa que elas fazem não é procurar ajuda nos outros ou na escrita, ou na literatura. A primeira coisa que elas fazem é culpar a si mesmas. A primeira coisa que elas fazem é individualizar o problema. Tem um dado na linguística muito importante, que é: você só atinge determinados níveis de leitura e escrita se você não adquiriu isso até hoje na sua história de vida, né, ao longo da sua história de vida, porque algumas pessoas podem adquirir níveis muito elevados em função da formação, família, condição econômica, etc. Se você chegou na universidade e isso não aconteceu, por exemplo, meu caso, né, isso não aconteceu comigo naturalmente, nem está acontecendo e nem vai acontecer, você não tem opção, você tem que procurar estratégias para conhecer, para explicitar como funciona a linguagem. E vai por mim, ela está cheia de elementos não declarados. E esses elementos é o que tornam você capaz de escrever melhor. E aqui vem outro ponto. Escrever melhor um texto acadêmico é pensar melhor. E esse é um grande problema também. A escrita não é uma atividade só, gente. A escrita é uma forma de pensamento. Todo mundo que está ouvindo aqui, né, vai ouvir o podcast, já teve uma experiência que não prestou atenção no quão ela é complexa e importante. E que experiência é essa? Eu sou capaz de arriscar que todo mundo que está aqui ouvindo já sentiu que no exato momento que ele ou ela estava escrevendo um texto, você teve um pensamento novo, que você não tinha tido ainda. Você sentiu no exato momento que sua mão estava mexendo, você teve um pensamento novo. Isso é uma descoberta muito fascinante. A escrita gera pensamentos novos que o pensamento só em forma de linguagem privada não gera. Nesse sentido, quanto mais formas você tem para escrever, mais seu pensamento vai ser complexo. E a gente, no Brasil, trata a escrita como uma coisa que você vai fazer no final. No final, tem uma pergunta muito comum, né, no mestrado, doutorado: "Ei, como é que está sua tese, sua dissertação?" "Ah, está indo, só falta escrever." A gente trata a escrita como uma coisa secundária, sendo que ela é a central. Isso é muito chocante. É uma das coisas mais chocantes para mim, que a escrita é o centro, a escrita é uma forma de pensamento muito complexa e a gente trata ela como secundária. E por último, né, rapidinho, lembrar que dominar regras da escrita não é suficiente para você conseguir escrever. Essa, para mim, é a maior facada na expectativa da escrita. Por quê? Porque você é uma pessoa. Quando você está escrevendo, você tem emoção, pensamento, sentimento, sensação, percepção. Então, mesmo uma pessoa que fez a pesquisa dela seguindo todos os passos, organizou a pesquisa dela muito bem, leu todos os textos que tinha para ler, entendeu os textos, fez fichamento, se organizou toda, ela pode não conseguir escrever. Por quê? Porque no exato momento da escrita ela pode sentir medo, frustração, culpa, ansiedade a níveis muito elevados, e isso impede ela de escrever. Não tem um botão no ser humano de desligar seus estados psicológicos. E os estados psicológicos que a gente sente durante a escrita, principalmente os de mal-estar, podem se sobrepor a tudo que eu sei sobre o que eu quero escrever. Na minha prática clínica, eu atendo pessoas com alto nível de desempenho acadêmico. Eu atendo pessoas com sucesso escolar. Eu atendo pessoas que estudaram nas melhores escolas e elas não estão conseguindo escrever. Então, você começa a perceber que as regras são importantes, mas só você dominar a regra pode não ser suficiente. Nossa, e quais são as suas dicas para superar essas dificuldades, sobretudo essa questão psicológica que você trouxe no final? Eu acho que tem dois elementos assim mais gerais também. O elemento 1 é você também procurar ajuda, e aqui tem outro ponto, né? A maior ilusão da escrita é de que se a gente fosse bom ou boa para escrever, a gente não precisaria de ajuda. A gente escreveria sozinho. Inclusive, a gente é incentivado a escrever sozinho. Não tem muita ideia de
grupo de escrita, expor escrita em construção, nem pensar. Então, assim, a primeira dica é não tente resolver isso sozinho. É a maior cilada que existe, é você achar que você vai resolver uma linguagem, lembrando, a escrita acadêmica, toda linguagem é social, não existe linguagem individual. É a maior ilusão que você vai conseguir resolver um problema que é de ordem social em você de maneira individual. É claro que pode ter estratégias que individualmente vão ajudar, sim, vou mencionar, mas lembrar desse elemento é muito importante. E lembrar desse elemento é importante também, considerando que a gente precisa de espaços de permissão para o erro para poder escrever melhor e tratar o sofrimento com a escrita. Você só melhora seu processo com a escrita se você estiver em algum contexto no qual o outro vai olhar para o seu texto sem procurar erro inicialmente. Tem um hábito muito comum entre nós, docentes, que é a gente lê o texto para achar erro. É assim que a gente lê texto. E a grande desculpa é porque a linguagem acadêmica é a linguagem do rigor. Para mim, o que está por trás, muitas vezes, desse ímpeto tão imediato de procurar o erro em vez de procurar o acerto, ele tem função de preconceito linguístico, tem função de gerar pouca distribuição da escrita. A gente tem que lembrar que sofrimento com a escrita faz muito sentido sofrer com escrita. Sofrer com escrita não é uma exceção, é a regra. Se você está aí agora e você não tem sofrimento nenhum com a escrita, você é uma exceção. Não sofrer com escrita significa que teve algo na sua história muito especial que te imunizou disso. E vamos lembrar, qual que é a função do sofrimento com a escrita? Não escrever. Se você não escreve, o que acontece automaticamente com sua vida acadêmica? Ela não existe. Você não vai transitar na vida acadêmica se você não escreve. Então, o sofrimento com a escrita é uma forma de contenção social da maioria de nós. Então, é muito interessante que as pessoas tenham tanta pouca tolerância com o erro. Então, criar espaços ou conhecer pessoas que vão estar preocupados. Então, por exemplo, uma dica fascinante, super banal e legal. Quando a gente está escrevendo um texto, principalmente versões iniciais, o mais importante não é saber se o texto está sendo escrito perfeitamente. É importante saber se o texto tem lógica mínima interna. Começo, meio e fim, argumento estruturado. E você não precisa ter escrito tudo certo para um leitor, leitora, identificar, olha, o texto está organizado. Então, a gente não tem esses espaços. Agora, tem algumas técnicas, sim, né? As famosas técnicas de pré-escrita. Pré-escrita é um princípio da escrita que aqui no Brasil ele não é ensinado, em alguns países ele é parte da alfabetização. Pré-escrita nada mais é do que quando você escreve em vários outros espaços, de determinadas formas, tem muitas técnicas de pré-escrita para depois escrever seu texto. Um dos maiores erros que a gente comete também na nossa formação aqui no Brasil é tentar escrever já o texto em si. O ideal é que você escreva coisas para depois escrever o texto. Pré-escrita, você pode ser a partir de notas, a escrita livre, que é um processo fabuloso para tratar o bloqueio da escrita. A escrita livre, entre aspas, nada mais é do que você ter espaços de escrever o mais rápido possível, sem corrigir o seu texto. Você escreve o pensamento, você tem um atraso entre o pensamento e o movimento da mão, que controla a nossa escrita. Não por acaso é isso, né? O pensamento acontece, você vai escrever, o pensamento fala, essa palavra está ruim, você para de escrever. A escrita livre, ela é uma espécie de terapia de choque da escrita. Ela é uma maneira de você não parar de escrever durante pequenos estágios de tempo. 5 minutos de escrita livre por dia, por exemplo. Escrever o mais rápido possível, sem corrigir. Mesmo que essa escrita depois seja jogada fora, o que efeitos geram a pré-escrita? Efeito 1, você descobre que você sabia mais do que você achava que sabia. Porque quando você está com excesso de pensamento para escrever, o seu próprio pensamento gera a ideia de que você não sabe tanto assim sobre o que você vai escrever. A escrita livre sempre te mostra que você sabe mais do que você sentia saber, porque ela não hesita. Na hesitação da escrita, você tem um tipo de bloqueio, tá? Vou deixar aqui depois, eu tenho um canal no YouTube, tem aulas sobre escrita livre, né? Também tem outros materiais. Mas eu acho que, principalmente para essa dimensão psicológica, agora, por último, mais importante de todos, é lembrar que a nossa vida não se descola da escrita. A escrita parece ser uma habilidade muito frágil. Não por acaso eu atendo pessoas que tinham alto nível de domínio da escrita e, em função de determinados eventos, muitos dos quais traumáticos na própria universidade, elas pararam de conseguir escrever como elas conseguiam no passado. Então, sabe aquela ideia, olha, estude porque o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Isso é uma mentira, em ponto de vista psicológico.
Você pode perder conhecimento. Você pode escrever pior do que você já escreveu. E acontece, em especial no doutorado. Muitas pessoas começam a escrever pior do que elas escreviam no doutorado. Tá? Isso não é incomum. Então, você tem danos na escrita. Então, procurar ajuda clínica. E lembrando, você pode ter algum tipo de forma de sofrimento na sua vida que não tem a ver com a universidade, mas que afeta a sua escrita. A nossa escrita ela não está separada da nossa identidade. Ela é uma coisa colada no seu corpo. Logo, ela pode ser afetada. Tá? Então, assim, o maior conselho é procurar ajuda, tanto em termos psicológicos, quanto em termos técnicos mesmo. Excelente, dicas valiosíssimas. Muito obrigada, professor. É. Bom, se você gostou desse bate-papo, já confere os vídeos no YouTube com mais dicas do professor Robson Cruz. A gente vai deixar aqui o link direto para o canal. E muito obrigada por esse bate-papo, professor. Eu tenho certeza que muitos acadêmicos também vão te agradecer pelas dicas. Eu que agradeço e não percam a esperança de escrever fluentemente ou de recuperar a escrita que você possa ter perdido. É super possível, sim, chegar em níveis de escrita elevado, mesmo você sentindo que isso não é possível. Incrível! Estava quase em uma consulta aqui com o professor Robson. E você, ouvinte, obrigada pela sua companhia. Se você ainda não segue Conceituados, escolha sua plataforma preferida e acesse todo o conteúdo produzido. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento